Juízes 16, versículo 19, 20 e 21. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes, me sacudirei, porque ele já não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Triste fim do herói, do grande homem de Deus chamado Sansão. Triste, terrível fim. Bom, os filisteus estavam tendo problema com ele. Lógico que os filisteus iam montar uma estratégia para derrotá-lo. E qual foi a estratégia? Ofereceram uma fortuna a uma mulher chamada Dalila. Linda mulher. Ela tinha que seduzir o Sansão e descobrir a origem da sua força. Durante muito tempo, ela foi seduzindo ele e foi enrolando. Por vezes, mais de uma vez, ela quis descobrir a origem da força, mas ele mentia. Gozado que enquanto ele mentia, ele estava tendo sucesso. Mas ela prensou tanto, seduziu tanto, que o dia que ele falou a verdade, ele se deu mal. É uma coisa assim impressionante, né? Enquanto ele mentia, ele não dava a origem da força, ele se dava bem. O dia que ele falou a verdade, ele se deu mal. Mas não foi essa a consequência, não. A consequência já vinha vindo já faz tempo. Há muito tempo que ele estava sendo displicente, que ele estava cometendo erros. E no momento em que ele cedeu e disse a origem da força, nós lemos aqui que ela chamou um homem e veio e cortou as tranças do cabelo dele. Agora, o curioso é o seguinte, é muito curioso isso. Você não sabe quando o Espírito de Deus entra dentro de você. Você não sente, é difícil perceber. Só em alguns casos, se ele quiser mostrar. Por exemplo, já teve gente que eu vi que aceitou Jesus e foi batizado no Espírito Santo. Então já se percebe que o Espírito de Deus entrou dentro dele. E nesse caso aqui, ele não percebeu quando o Espírito Santo deixou ele. E que foi o mais terrível. Por quê? Porque mais uma vez ele achava que estava tudo bem. E não estava mais tudo bem. Ele tinha chegado ao auge. Ele primeiro casou com uma mulher estranha, depois ele tocou num cadáver, pegou o mel, deu para o pai com a mãe, levou o pai com a mãe também ao pecado, depois ele foi em Gaza, andou com uma prostituta, quer dizer, ele só ia se enterrando. E agora ele vem e cai na lábia de uma mulher esperta que estava querendo ficar rica às custas dele. E entrega para ela o nazireado dele. E ele não percebe quando o Espírito Santo deixa ele. Isso é o mais terrível. Você já imaginou você não perceber que o Espírito de Deus te deixou sozinho? Tem coisa mais terrível? Deus te abandonar. Você agora está só. É só você, porque Deus está fora. Tudo tem limite. Mas escolhas também têm limite. Você pode fazer escolha ruim na tua vida. Mas tem um limite. Você tem que parar. Parar antes que aconteça isso. Que o Espírito de Deus te abandone. Porque no momento que o Espírito de Deus te abandonar, você está só. O que acontece com ele? Ele vai para cima dos filisteus imaginando que está tudo bem. Não estava mais tudo bem. Os filisteus pegaram ele, aprisionaram e a primeira coisa que fizeram, arrancaram-lhe os olhos. Ficou cego. E com aquela força que ele tinha, ele era um homem forte,
Ele estava fazendo o trabalho de um boi no cárcere. Ficou fazendo o trabalho de um boi, que é girar um moinho. Do grande Sansão, o grande herói nacional e internacional. Um homem que teria tido uma vida feliz. Poderia ter casado, ter família. E quem que ia se meter com ele? Se ele tivesse casado, cuidasse dos filhos. Israel era nômade, vivia de cuidar de gado. Ele podia ter o gado dele, podia ter tudo que ele queria, podia ter uma vida feliz. Mas ao fazer as péssimas escolhas, ele renunciou a essa vida e agora foi parar num cárcere, movendo um moinho. Sabe, quando a gente faz más escolhas, o diabo também nos aprisiona. E ele nos cega, a gente não enxerga mais as besteiras que está fazendo. Tem gente que entra na bebida, tem gente que entra na droga, tem gente que se afunda. E ele já não enxerga mais espiritualmente como que ele está se enterrando. Tem gente que vai parar naquelas quebradas da vida. Vai parar em lugares terríveis, onde não dá mais para se levantar. O diabo cega. O diabo escraviza. Não deixa as suas escolhas te levarem até esse caminho. Mas se cair lá ainda tem chance? Tem. Sansão também teve a sua chance. Todos têm a sua chance. Mas querido, eu já me enterrei, já estou afundado. Você pode dizer isso para mim, aí eu pensar isso aí na sua casa. Já estou afundado, estou até o pescoço. Você ainda tem chance de fazer uma boa escolha e de mudar a sua vida. Você pode, basta querer, basta escolher. Agora, você não pode deixar o Espírito de Deus te deixar. Não. Isso é o pior. A pior situação que você pode imaginar é que o Espírito de Deus te abandone. Porque depois, para convencer ele a voltar, vai ser difícil. Você vai ter que mostrar um arrependimento muito sério para que o Espírito de Deus volte à sua vida. Faça boas escolhas. Viva feliz com Deus. Faça boas escolhas.